Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Último vídeo hoje do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, tá? Então hoje será o último vídeo. Esse tema que a gente tem abordado é o desprendimento dos bens terrenos. E como é difícil esse tema, né? Não, na verdade, esse tema, né? A gente lidar com o que esse tema traz, com o que o tema traz, com o que o texto traz. É muito difícil. Às vezes a gente acha que é desapegado, desprendido, mas aí, de acordo com o que a gente vai observando no texto, a gente vê que falta muito. E geralmente é isso que segura, né, os espíritos na terra, né, nos mundos de prova e expiação. Então vamos lá. No vídeo anterior, né, nós terminamos com a pergunta, né, que um pai que conquistou e tal, que tem, enfim, a sua fortuna, às vezes ele acha que deixar de fazer caridade por conta de socorrer os filhos para os filhos não ficarem na miséria. Mas será que é essa mesma a sua única intenção, né? E aí, considerando que tem essa fortuna, já se vive num supérfluo, o fato de deixar um pouco menos desse supérfluo vai deixá-lo na miséria? É algo para a gente refletir ao longo aí do tempo, depois de assistir esse vídeo, tá bom? E com essa atitude, o que acontece? Ele pode estar passando para os filhos uma lição de egoísmo e que poderá endurecer o coração. Então, às vezes, algo que ele acha que vai ajudar o filho pode estar prejudicando, estar passando uma lição de egoísmo. E aí, com isso, abafando o amor ao próximo, a gente endurece o coração, olha para o outro com indiferença. Então, pais e mães, cometem esse erro quando cometem grande erro se acreditam que com isso aumentarás o afeto dos vossos filhos para vós. Às vezes os pais acham que deixando fortuna, que dando muita matéria para os filhos, vai aumentar o afeto para com os pais, para com eles próprios. Ledo engano. Isso vai ensiná-los a ser egoístas com os outros e com o próprio pai, com os próprios pais. Porque é o ensinamento, é a lição que está dando para esses filhos. Então, vai estar sendo ensinado a ser egoístas com os outros e estarão sendo egoístas para vós mesmos. Então, gente, é algo muito sério, muito sério. O que você quer deixar para o seu filho? Que tipo de filho você quer deixar para o mundo? E isso pega diretamente, influencia diretamente, porque é dinheiro, é fortuna, é riqueza. E a pessoa, quando tem dinheiro, se não souber lidar com isso, pode prejudicar a sua encarnação. Ao invés de quitar dívidas, vai adquirir mais débitos. E aí, dando continuidade, porque o texto é longo, né? Agora a gente vai falar do homem, né? Aquele homem que conquista a sua fortuna a duras penas, com muito suor, com muita dificuldade. Esse homem confessa reconhecer que foi conquistado a duras penas, né? Esse dinheiro. Então, quando ele faz a caridade segundo as suas posses, segundo essa conquista, ele tem mais mérito do que aquele que já adquiriu a fortuna por herança, ou seja lá o que for. Porque esse outro, ele não sabe o quanto custou, sabe? Ele não sabe qual foi a dificuldade, o quanto teve que ralar, batalhar para conquistar. Então, esse homem que conquistou a duras penas, ele faz a caridade, ele acaba tendo mais mérito nesse sentido. Por quê? Porque ele sabe o quanto foi difícil de adquirir e ele está se desprendendo. O outro, sabe aquela coisa, tudo vem fácil, vai fácil? O outro não sabe quanto custou, não sabe o valor que foi, que teve, né? O trabalho que teve.
Porém, esse homem que recorda suas penas, a dificuldade de adquirir a sua riqueza, seus esforços, através, né, dos seus esforços, se se fizer de egoísta, duro para com os pobres, ele será muito mais culpado do que os outros. Por quê? Porque ele sabe qual for a dor dele, né? Porque a pessoa que conheceu, que batalhou dessa forma, ele conhece as dores ocultas da miséria, o quanto foi difícil. E por saber o quanto dói a miséria, que mais ainda ele tem que se interessar pelo outro, no sentido de ele sabe olhar para o outro e saber como está doendo no outro. Então ele também tem mais, entre aspas, responsabilidade, porque ele viveu aquela miséria, ele sabe o quanto foi difícil. Só que o que acaba acontecendo muitas vezes? O homem de posses, ele carrega consigo outro sentimento, né? Como ele passou, foi duro, batalhou, muitas vezes ele carrega um sentimento de orgulho, né? De apego à sua fortuna, porque ele sabe o quanto foi difícil, de conquistar essa caneta, o quanto eu tive que trabalhar para conseguir. Então ele se apega ainda mais e não empresta, não doa, não ajuda, não, sabe assim? Então aí o que acaba acontecendo? Acaba despertando esse orgulho, né? E porque esse apego tão forte à fortuna é o orgulho. E aí, enfim, então a gente tem que tomar muito cuidado com os caminhos que trilhamos. E muitas vezes essas pessoas que batalhou e tudo mais, às vezes olha para o outro e diz: faça como eu fiz, batalhe duro também, sabe? E às vezes, isso acaba prejudicando na sua caminhada evolutiva. E porque ele acha que a bondade de Deus nada influiu na sua conquista, ele acha que foi ele todo-poderoso que conseguiu tudo. Sim, ele fez o esforço dele, com certeza, a gente não pode tirar esse mérito dele. Porém, Deus permitiu, Deus estava sempre ali. Então, não se esqueça jamais, tudo o que temos vem de Deus, é o nosso esforço. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente fica sentado esperando, a gente tem que ir à luta. E Deus vai orientando e provendo tudo isso. E porque o orgulho acaba colocando uma venda nos olhos, sabe? E não deixa ver. Sabe aquela coisa, né? O dinheiro subiu para a cabeça? É tipo isso daí. Porque o desapego, gente, o desapego dos bens terrenos, ele consiste em saber servir-se da fortuna. Independente, a gente viu qual a nossa responsabilidade ali quando a gente fez fortuna, né? Nós mesmos foi recebido, a gente sabe qual é a nossa responsabilidade. E aí o desapego, né? Porque sobe para a cabeça e de modo geral, tá? É que eu tô dando uma focadinha nisso, na conquista ali. Não por herança, digamos. Então, isso tudo consiste em saber usar da fortuna. A gente tem que ter um coração aberto quando a gente ganha, não deixar quando a gente conquista, não deixar o orgulho tomar conta. E quando a gente ganha, tipo assim, eu ganhei, é meu. Também não. Então, ambas as situações, a gente tem que tomar muito cuidado, ter um olhar muito atento, porque tudo isso, se eu conquistei ou se eu ganhei, foi porque Deus permitiu. E não é para ser usada somente para mim. A forma inteligente de usar a fortuna é saber usar para mim e para os outros. Para não comprometer. Porque senão a gente acaba, é o que eu falei, né? Então, ao invés da gente quitar uma dívida, a gente adquire mais débitos para as vidas futuras. Então, assim, vamos usar de forma correta essa fortuna para a gente não comprometer a vida futura por conta da fortuna, tá? Então, e esse desapego, esse desprendimento é necessário para nós estarmos em companhia dos bons espíritos. Então, que a gente busque evoluir, busque nos desprender da fortuna a ponto de fazer como Jó, que disse: Senhor,
Vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Olha, desprendimento tal, que a gente possa chegar nesse desprendimento. Então, esse capítulo, Servir a Deus e a Mamon, né, é o que mais segura todo esse texto, todas essas palavras, todos esses ensinamentos, essas lições que nos foram trazidas, é para a gente refletir muito, porque tudo isso é o que mais segura espíritos no mundo de provas e expiações. Porque precisamos espiar o emprego errado da fortuna e provar que não estamos apegados à fortuna. Quando situações pedem o seu emprego para o próximo, mesmo que para isso reduza a sua própria fortuna. Eis o desprendimento, né? Esse é o verdadeiro desprendimento. Quando às vezes, porque vai ser complicado, né? Mesmo que para isso você precisa reduzir a sua fortuna, né? Para ajudar o próximo, e isso muitas vezes é uma prova. Você imagina você ter que reduzir a sua fortuna, seja ela tenha sido ganhada, herança, ou seja lá o que for, ou você conquistado a duras penas. Então é um desprendimento tal que quando você consegue, mostra a sua evolução. Olha só, eu fiquei muito assim, isso me chamou muito a atenção, porque eu falo assim, às vezes a gente acha que tipo, já conseguiu. E aí a gente vê tudo isso quando a gente tem a leitura toda do texto, uma compreensão, que ainda tem muita coisa para compreender aqui, vixe, muito, porque é muita coisa. E só que, de acordo com o que eu fui fazendo nos vídeos, eu falei, nossa, Elaine Cristina, corre porque falta muito aí, porque a gente vai percebendo, porque até então a gente não percebe o quão apegado é. E aí eu fui percebendo o quão apegado eu sou, não só na fortuna, digamos, mas entre outras coisas. E às vezes não numa coisa muito grande, mas em coisas pequenas, o que eu acho que é pior. Então, gente, presta bem atenção nesse texto, busque o texto no Evangelho e estude-o. Cada palavra, cada linha, para você compreender, para você ir se familiarizando com o texto, e isso já não parecer um bicho de 7 cabeças, tá? Porque quanto mais eu leio e compreendo, eu vou me entendendo e isso vai fazendo parte de mim. Abençoado seja o seu dia, um beijo no seu coração, muita luz para sua vida. Evangelho, Agenda Espírita Brasil, Raimundo Mariano Dias, não deixem de buscar conhecimento. Beijos.